Tripulações independentes lutam por si nas fronteiras do espaço, usando naves ágeis para atacar e sumir rapidamente na escuridão. Piratas são o flagelo de setores imperiais isolados, mas o que diferencia os Corsários Vermelhos dos piratas espaciais comuns é que eles não são xenos e nem mesmo humanos. Eles são Space Marines. Expulsos do Império perto do final do 41º milênio, esses Astartes têm sobrevivido como piratas desde então, mal dando atenção às forças do caos e colocando a ideia de Space Marines sem mestres nos pesadelos dos líderes imperiais desde então. Então coloque sua marcha fúnebre favorita e pegue seu sabre de energia. Esta é a história dos Corsários Vermelhos. É difícil encontrar informações definitivas sobre as origens dos Corsários Vermelhos após serem declarados excommunicati traitores e expulsos do espaço imperial, por causa do Edito de Obliteração, usado pelo Império contra todas as forças de Space Marines traidoras desde a heresia de Horus. Ao eliminar toda menção oficial ao capítulo infrator, o Conselho de Terra esperava impedir que esses renegados e hereges inspirassem outros a se juntarem a eles. Mas nesse caso, esse dano já havia sido feito muito antes dos Corsários até mesmo mudarem de nome. Criados no M35 como parte da 10ª Fundação, os Corsários Vermelhos nasceram como os Garras Astrais. É difícil saber de que capítulo eles descendem, mas sua semente genética estável sugere serem sucessores dos Ultramarines ou Dark Angels. E considerando sua armadura prateada polida e o brasão cavalheiresco de um leão dourado literal em um campo azul, é uma aposta bastante segura que os Garras Astrais são filhos de Lion L. Johnson. Curiosamente, as Garras são o único capítulo sugerido como criado na 10ª Fundação, o que, apesar de estranho, não surpreende. Isso porque é exatamente nessa época que ocorre o Interregno de Nova Terra, um conflito de 9 séculos entre o Império e o Conselho Yurk de Nova Terra, que declarou todo o Segmentum Pacificus como um domínio independente da humanidade. Esse conflito só é realmente importante quando falamos sobre os Garras Astrais, já que eles foram criados para ajudar a pacificar essa rebelião e os Dark Angels. O misterioso guerreiro caído, conhecido como Cypher, foi um dos responsáveis por arquitetar esse conflito, o que dá ainda mais credibilidade à ideia de que as Garras foram criados como mais um exército dos imperdoáveis, para manter a limpeza desse evento estritamente sob o controle dos Dark Angels. Após o fim do Interregno, as Garras Astrais conquistaram glória e logo foram lançados em outro conflito. Como eram um capítulo de cruzada, foram apenas realocados para novos mundos natais ao mudarem de teatro de operações. Por exemplo, seus 2 primeiros mundos natais aparecem no Segmentum Obscuris, mas não são citados em mais nenhum lugar. Ou foi porque o Edito destruiu o conhecimento deles, ou porque só ficaram nesses planetas por cerca de 1 milênio em cada um deles. Nunca saberemos. Sabemos que nesse período, as Garras Astrais atuaram como força de resposta a crises. Após o conflito de Nova Terra, foram chamados para combater a 5ª Cruzada Negra de Abaddon. Depois foram enviados à Cruzada de Tenenin com outros 10 capítulos, dos quais 9 não retornaram e um sucumbiu ao caos. Depois, no M38, está registrado que as Garras foram usadas para criar outros 3 capítulos. Mais uma vez, só um deles é citado pelo nome, pois o capítulo Garras de Tigre foi registrado como destruído na Cruzada Alterada. Lembre-se deste capítulo, eles voltarão em breve. Como dica, as Garras Astrais aparecem novamente em menos de 600 anos, com força total de capítulo, o que é suspeito, já que tinham acabado de ser divididos para formar outros 3 capítulos. Apenas guarde essa informação para depois. De qualquer forma, as Garras Astrais já eram conhecidas por aparecer onde eram mais necessárias, e no início do 1040 foram reorganizadas como um capítulo baseado em frota, sendo enviadas para resolver crises em todo o Segmentum Solar e Segmentum Tempestus, salvando o capítulo dos Executioners, quando seu mundo natal foi sitiado por uma força alienígena desconhecida. As Garras tiveram um número assustador de baixas nessa campanha, mas ganharam a gratidão dos Executioners, o que seria útil futuramente. Outro milênio se passa até que as Garras Astrais surjam novamente nos registros oficiais de uma forma que não pôde ser totalmente apagada. O ano é 587 de 1041 e as Garras são designadas para uma força-tarefa chamada Guardiões do Maelstrom. Junto à Guarda Carnal, Lamentes e Mantis Warriors, as Garras Astrais são enviadas ao Maelstrom, uma tempestade disforme quase do tamanho do Olho do Terror, para proteger mundos imperiais sob ataques constantes. Ninguém sabe ainda, mas essa missão é o começo do fim para as nobres Garras Astrais. Antes dos Guardiões chegarem, a área do Maelstrom era uma bagunça.
Mundos imperiais sofriam ataques constantes do caos, bandos de fuzileiros espaciais, xenos e frotas de ataque que escapavam de qualquer contra-ataque imperial. Bastava voltar à tempestade, pois as bordas do Maelstrom serviam de abrigo. Planetas e refúgios de piratas quase engolidos pela disformidade, mas ainda tecnicamente fora dela. A chegada inesperada de 4 capítulos de fuzileiros espaciais leais mudou a situação, e por 50 anos os cidadãos imperiais da zona do Maelstrom tiveram sua primeira paz em gerações. Com a nova estabilidade, os comandantes locais viram uma grande oportunidade. Tinham 4 capítulos de fuzileiros espaciais experientes, frotas próprias, apoio do Conselho de Terra e algum fôlego. Mas isso não duraria. Para manter o setor seguro, o Império precisaria atacar os saqueadores e destruir suas bases no próprio Maelstrom. Em seguida, ocorreu a Campanha da Purgação, de 640 a 651 M41, quando os Guardiões usaram o conhecimento dos últimos 50 anos para localizar e destruir todas as bases de suprimentos, refúgios de piratas, covis de xenos e esconderijos de saqueadores encontrados. Eles entraram no Maelstrom para destruir fortalezas sem ação imperial há séculos, encurralando e eliminando notórios bandos de guerra do caos. O ímpeto era forte, e os Guardiões estavam prestes a limpar completamente a área e estabelecer sua própria versão do Portão de Cadia para tornar a zona do Maelstrom realmente segura. Que foi, é claro, quando tudo deu errado. Em 651, os Altos Senhores anunciaram que a Guarda Carnal seria transferida para a região velada para a nova ofensiva. Com um capítulo inteiro deixando a zona de guerra, os Guardiões pediram reforços aos Altos Senhores para concluir o trabalho no Maelstrom. Porém, isso não ocorreu, e os Guardiões e aliados tiveram que recuar às posições defensivas originais ou arriscar serem destruídos pela próxima onda de reforços do caos. Como o trabalho deles ficou inacabado, as frotas de ataque voltariam a se reconstruir e assolar o setor novamente. Não preciso dizer que nenhum comandante na zona do Maelstrom ficou satisfeito, e uma amargura cresceu, especialmente entre os Garras Astrais, conhecidos por cumprir suas missões. Mas eles ainda eram leais, então os Horas voltaram a ações defensivas e contra-ataques básicos por 50 anos até que os Garras Astrais nomearam um novo mestre de capítulo e Luft Huron entrou para a história. Quando o mestre de capítulo Rovik Blake foi morto por um chefe de guerra Orc, a escolha óbvia para sucedê-lo foi o capitão da 4ª Companhia, Luft Huron. Mas embora ele fosse a escolha mais óbvia, não era o mais popular. Huron era um líder talentoso, conhecido por usar poder de fogo de forma única para apoiar ataques e contra-atacar, ganhando fama por destruir forças inimigas muito maiores que as suas. Ele também era um homem profundamente leal, e sua disposição de se colocar em perigo por seus irmãos foi o que lhe garantiu um grupo tão fiel de aliados dentro do seu próprio capítulo, o que acabou levando à sua eleição como mestre do capítulo. O problema é que ele não tinha o altruísmo e respeito pela decência humana mais básica que um líder de capítulo precisa, e muitos capitães concorrentes se preocuparam com o que seu estilo de liderança traria ao capítulo. Embora essas preocupações não fossem graves, acabaram se mostrando proféticas. Em grande parte, os Garras Astrais liderados por Huron eram como antes. Eles e os Guardiões lidavam com saqueadores e piratas devido à campanha do expurgo incompleta, e o patrulhamento consumia quase todo o tempo e recursos. Em 718 do 1041, os Garras impediram uma tentativa de golpe em seu mundo de recrutamento, Mundo Badab, e Huron se autoproclamou governador planetário não apenas do mundo, mas de todo o setor Badab do Maelstrom, sob o título de Tirano de Badab, que é um título ousado de se usar considerando os eventos que viriam a seguir, mesmo que fosse um título relativamente comum no Império. Isso não era totalmente inédito. Os Ultramarines controlam um grande império, então isso só chamou atenção quando Huron deixou de pagar impostos. Todo capítulo de Space Marines precisa entregar parte de sua semente genética ao Mecânicos periodicamente para verificação de mutações e armazenamento de órgãos dos Astartes para emergências. Além disso, Huron agora era um governador planetário, o que significa que ele era responsável por garantir que o Império recebesse materiais, suprimentos e soldados de Badab. O principal problema é apenas a semente genética. Como falamos, essa situação não era única. Outras forças de coalizão controlam setores perigosos do espaço e retêm os dízimos básicos para proteger seus domínios. Mas reter a semente genética é algo que nem mesmo os lobos espaciais fazem. Então, embora fosse perdoável deixar de pagar alguns dízimos aqui e ali, eventualmente as pessoas perceberam e começaram a agir.
Primeiro chegaram os senhores mercantes do setor Cartago, ali perto. Esses comerciantes eram intermediários do Maelstrom há gerações, então notaram rápido quando Huron deixou de enviar o dízimo. Eles enviaram reclamações, notificações e multas, mas todas foram ignoradas pelos Garras Astrais e pelo Administratum. Após cerca de 150 anos, os senhores do comércio, cansados de enviar cartas, enviaram uma frota oficial para cobrar o dízimo. Esses cobradores do Administratum não viajam só em naves luxuosas. As frotas de dízimo são armadas e dispostas a tomar à força o que é devido ao Imperium. Esta naturalmente era escoltada pelo Mecânicos, pois o dízimo de Janis Genestialer precisava ser entregue para testes. Os Garras Astrais os destruíram completamente. Relatórios oficiais afirmam que a frota do dízimo ignorou ordens das forças navais de Badab para aguardar na orla do sistema até a liberação e decidiu não obedecer. Avançaram pelo sistema exigindo impostos com ousadia. Isso soa muito plausível. As frotas do dízimo são conhecidas por impor sua autoridade, e as forças de defesa de Badab estariam em alerta constante para frotas piratas fingindo ser algo que não eram. Então, a inevitável destruição dos intrusos parece ter sido um erro relativamente inocente. Não se invade uma casa após aviso de que há uma espingarda apontada para a porta. Isso só irritou ainda mais as autoridades de Cartago, e deu motivo para enviarem frotas punitivas, grupos navais destinados a punir Huron por desobedecer suas ordens. Essas frotas simplesmente desapareceram. Ainda assim, nada parecia estranho para quem era de fora. O Maelstrom era perigosa, por isso os guardiões foram reunidos pelo Alto Conselho, e o mesmo conselho era responsável por negar qualquer reforço a eles. Então fazia sentido que o setor fosse um lugar hostil onde frotas poderiam desaparecer. Até agora, ficou bem claro que os Garras Astrais e os outros guardiões do Maelstrom vêm travando uma batalha difícil sem muito apoio do Imperium. Enquanto eram pressionados pela nobreza local por recursos essenciais para tornar a zona do Maelstrom segura para a humanidade. Destacamos que até agora nada saiu do comum nessa situação. Mesmo que as garras estivessem fazendo algo suspeito nos bastidores, vamos tratar disso a seguir. Tudo isso pode ser justificado, dado o teor das ordens que receberam dos próprios Altos Lordes. Os eventos após a destruição e o sumiço das frotas de dízimo resultaram da escalada desnecessária dos senhores do comércio de Cartago. O caminho dos Garras Astrais, de capítulo leal a piratas renegados mercadores, é semelhante ao de muitos outros capítulos de Space Marines. Até a gota d'água, nada do que Huron e aliados faziam parecia estranho, por isso tudo piorou antes de realmente quebrar. Aliás, é nesse momento que tudo finalmente transborda. Mais uma vez, Huron e seus homens começaram a agir bem ao estilo dos Dark Angels, e tornaram-se cada vez mais paranoicos quanto às intenções dos senhores do comércio locais e ao apoio do Mecânicos. Para eles, parecia que esses oficiais gananciosos e corruptos estavam se aproveitando da falta de apoio dado aos guardiões do Maelstrom, e ele não iria tolerar isso. Em uma impressionante falta de bom senso, Huron redigiu os Artigos da Justa Sucessão, um documento que declarava sua intenção de isolar a zona do Maelstrom da influência dos setores vizinhos. Ele argumentou que seu dever e o dever dos outros capítulos na organização dos Guardiões foi dado a eles pelos próprios Altos Senhores, e além disso, eles eram Space Marines e não estavam sujeitos à autoridade dos burocratas locais. Agora não importava que os artigos dissessem que os Guardiões seguiriam protegendo a zona do Maelstrom contra inimigos do Imperium. Quando você escreve um documento dizendo que está declarando independência das autoridades imperiais em nosso setor local, é muito fácil para essas autoridades ignorarem a última parte e soarem o alarme. E eles soaram o alarme. Após 150 anos buscando alguém para ajudar a enquadrar os Astral Claws, os senhores do comércio de Cartago finalmente acharam um aliado ao contatar o capítulo dos Firehawks. Quando a primeira frota dos Firehawks entrou em dobra na zona do Maelstrom para investigar, a guerra de Badab quase começava. Engraçado, os primeiros tiros da guerra não envolveram os Garras Astrais. Em 904 do M41, os Firehawks enviaram um cruzador de ataque ao aglomerado de Endymion, uma área da zona do Maelstrom protegida pelos Mantis Warriors. Quando os Firehawks se recusaram a baixar as armas e explicar por que estavam no território de outro capítulo, os Mantis Warriors inutilizaram sua nave e exigiram sua rendição. Quando desobedeceram, os Mantis Warriors embarcaram e atiraram em quem resistiu. Poucos dos Firehawks a bordo sobreviveram. Vale ressaltar que os Mantis Warriors e outros guardiões do Maelstrom confiavam totalmente nos Garras Astrais e em seu mestre de capítulo. Eles lutaram e sangraram nesse perigoso setor de fronteira, certos de que era justo se defender de administradores mortais que desconheciam a gravidade da situação no Maelstrom.
Após o confronto com os Firehawks, os Mantis Warriors negociaram a libertação dos Astartes e de sua cruzadora de ataque, atribuindo o ocorrido a um mal-entendido. Os Falcões de Fogo, famosos pelo temperamento explosivo, viram nisso prova de que os Guardiões eram renegados e mobilizaram todo o capítulo para agir contra a zona do Maelstrom. O que foi uma decisão um tanto precipitada da parte deles, já que os Guardiões do Maelstrom eram todos capítulos muito experientes em combate, acostumados a lidar com poucos recursos e com uma vantagem significativa de conhecerem o terreno. Claro, os Firehawks tinham algum apoio da Marinha Imperial, mas contra 3 capítulos completos de Astartes e a própria frota de batalha do Maelstrom, que obviamente estava do lado de Euron, não havia muito que os invasores pudessem fazer. Após tentarem sem sucesso encurralar os guerreiros louva-a-Deus para uma batalha decisiva, os Falcões de Fogo foram surpreendidos ao ver seus alvos e as garras astrais contornarem e tomarem Segan. 3. Fechando um ponto de warp essencial que levava mais fundo à zona. Os Falcões atacaram a frota do Maelstrom e bombardearam o mundo dos louva-a-Deus antes de recuar para pedir reforços. O primeiro capítulo a responder a esse chamado foi o Marines Erran, o que era uma boa e má notícia. Outro grupo de Space Marines para lutar não era o ideal, mas os Marines Erran tinham bom relacionamento com os Lamentadores, terceiro capítulo dos Guardiões do Maelstrom. As duas forças se recusaram a lutar entre si devido a esse vínculo. Foi por essa época que os Executioners também voltaram à nossa história, mas vamos deixar esse ponto marcado porque eles terão um papel maior nessa história um pouco mais adiante. Até agora, os Executioners apoiam os Astroclaws em agradecimento por terem salvo seu mundo natal há quase um milênio. Mesmo pequena, foi suficiente para manter os Guardiões em posição forte. Mas isso mudaria, pois após um ano de combates, os Altos Senhores perceberam algo errado e enviaram a Inquisição para investigar se a luta era justificada. O padrão da Inquisição é exigir que ambos cessem as hostilidades e colaborem totalmente com as investigações. E foi aqui que Huron cruzou a última linha vermelha. Ele recusou-se a se submeter à autoridade imperial, algo que nenhum mestre de capítulo pode fazer com enviados dos Altos Senhores. Os Maelstrom Warders foram declarados criminosos e ordens de prisão foram emitidas contra os mestres de capítulo das 3 forças de Astartes. A partir de então, isso não era mais uma disputa local por impostos, era uma guerra civil e os Altos Senhores não estavam brincando. Sob a liderança dos Red Scorpions, o Conselho de Terra enviou mais 8 capítulos. Raptores, Salamanders, Anjos de Fogo e Red Scorpions assumiram a luta, enquanto Marines Errant e Firehawks foram detidos para interrogatório pela Inquisição. Esse interrogatório mostrou que os senhores do comércio de Cartago violaram várias leis e causaram o conflito, levando seu povo a ser condenado a 6 gerações de servidão contratada. Infelizmente, Huron e seus aliados continuaram responsáveis, atiraram em outros Astartes e recusaram a se submeter à Inquisição. Teriam que se render ou seriam destruídos. A maior parte da Guerra de Badab merece uma discussão própria, mas ao longo dos 6 anos seguintes, o restante dos reforços imperiais chegaria. Os Nova Marines, Grifos Uivantes, Filhos de Medusa, Exorcistas e, o pior de todos, o capítulo dos Minotaurs. Além disso, piratas e bandos do caos ainda vagavam pela região, atacando todos de forma oportunista. Perto do fim da guerra, os Cacharodons surgiram do vazio e se ofereceram para ajudar a mudar o rumo. Contra todos esses capítulos, os Warders não tinham chance de vencer, mas ainda assim prolongaram o conflito por quase uma década. Os Garras Astrais pareciam absorver as perdas como se não importassem. Após séculos protegendo uma das regiões mais perigosas da galáxia e dividindo homens para criar 3 novos capítulos, ainda precisaram interromper a guerra para conter um levante repentino do caos em seu setor. A essa altura, você provavelmente está fazendo a mesma pergunta que a Inquisição fez. Como eles tinham tantos irmãos de batalha? Para responder, vamos analisar os 2 alfinetes principais do nosso quadro anterior. Vamos falar das Garras de Tigre. Este capítulo, um dos 3 criados a partir das Garras Astrais, foi totalmente destruído durante a Cruzada no M38, o que tornou a situação estranha. Quando um apotecário das Garras Astrais foi capturado em 900 e 8041 descobriram que era, na verdade, um irmão de batalha das Garras de Tigre disfarçado. As Garras Astrais estavam tentando esconder o que restava de seu capítulo sucessor por 3 milênios enquanto tentavam reconstruí-los. Isso, junto à semente genética acumulada, fez as garras ultrapassarem o limite de 1000 marines imposto às Astartes desde a heresia de Horus. Como isso já ocorria desde o M38, não podia ser atribuído apenas a Huron.
Os Garras Astrais ficaram tanto tempo em modo de sobrevivência que passaram a justificar comportamentos que agora lhes trazem problemas. Não era apenas desrespeito à lei imperial, como já dissemos. Isso não era algo totalmente incomum. O problema real era o quanto eles se tornaram oportunistas. Porque, embora tivessem a lealdade dos Lamentas, Mantis Warriors, Executioners e defensores mortais da zona do Maelstrom, os Garras Astrais não contaram a eles sobre as atividades ilegais que faziam. E à medida que as coisas ficavam mais desesperadoras e os Garras Astrais ficavam mais ousados, eles acabariam perdendo aliados. Os guerreiros Mantis e os Lamentadores foram afastados da luta pelos Lealistas no fim da guerra e forçados a cruzadas penitenciais por terem seguido os Garras Astrais, paranoicos e orgulhosos demais. Os Carrascos também enfrentariam esse tipo de punição, mas a diferença é que eles tiveram um lugar na primeira fila para ver no que os Garras Astrais haviam se tornado, e é por isso que eles ganharam um marcador só para eles no nosso quadro. Vamos tirar isso agora. No fim da Guerra de Badab, Carrascos e Garras Astrais atacaram juntos os Salamandras e capturaram uma barca de batalha inteira. Após a batalha, os Garras saquearam tudo, até a valiosa semente genética. É o tipo de coisa que o Imperium costuma dizer não, e os Carrascos não aceitaram isso. Eles se voltaram contra os Garras Astrais, que foram pegos saqueando e foram embora. Cumpriram suas obrigações com os Garras e logo se renderam aos Lealistas, enojados com os irmãos que antes os salvaram. Este é o último pedaço do quebra-cabeça dos Garras Astrais. Sempre foram usados como força de assalto na linha de frente, o que influenciou sua abordagem aos problemas. Os Garras, muitas vezes sem apoio, tornaram-se muito independentes, como já vimos. Em outros capítulos, como os Cacharodons, o problema é que os Garras também se destacavam. Eles não tinham o hábito de agir furtivamente, e uma vez que eram notados, todo o peso do Imperium finalmente caía sobre eles. O fim chegou para os Astroclaws em 911 de M41. Sem aliados, os Garras Astrais estavam condenados. Nem seus números inflados os salvaram e recuaram à fortaleza em Badab, o Palácio dos Espinhos. Durante a retirada, as Garras tiveram seus pontos de defesa saqueados e foram recuperados materiais, incluindo muitos outros estoques de semente genética roubados de outros capítulos. As Garras pareciam tomar os órgãos sagrados dos companheiros Astartes desde o início da guerra. Independentemente da quantidade esmagadora de forças lealistas reunidas para combatê-los, Huron e seus irmãos ainda faziam as forças do Império pagarem por cada centímetro de terreno conquistado. Um ataque mascarado de cápsulas de desembarque realizado pelo capítulo Star Phantoms foi a gota d'água. E enquanto as Garras corriam para sua nave de fuga, o capitão Androcles da 9ª Companhia dos Fantasmas os alcançou e disparou a queima-roupa. Desferiu um disparo de Melta no tirano de Badab antes de ser morto. Huron sobreviveu à explosão inicial, mas armas Melta destroem blindagem pesada. O mestre do capítulo ficou quase metade do homem que era, enquanto os 200 últimos membros das Garras Astrais fugiam para o Maelstrom em busca de abrigo. É irônico que tenham passado séculos limpando os abrigos secretos da zona do Maelstrom, só para depois usá-los como refúgio quando o Império se voltou contra o capítulo. Huron foi reconstruído com cibernética avançada e as melhores técnicas médicas disponíveis aos sobreviventes. Ainda assim, ele teria morrido se o tirano não fizesse um pacto com os deuses das trevas para servi-los se salvassem sua vida. Ainda profundamente oportunista, Huron e seus homens desprezavam qualquer tipo de adoração, mas se os deuses lhes dessem vida e o poder para derrubar o império que os traiu e abandonou, então as Garras Astrais fariam esse acordo. O grupo baseado em frotas mudou sua identidade para refletir essa nova fase, pintando as armaduras de vermelho vivo e tornando-se os Corsários Vermelhos. Huron Blackheart, como agora se chama, imediatamente começou a piratear o setor que antes protegia. Ele precisava de suprimentos e recrutas, algo surpreendentemente comum para ele desde que passou para o outro lado da lei imperial. Ser renegados e não apenas mais uma banda de guerra do caos facilita que outros Space Marines se unam a ele se forem perseguidos pelos Imperiais, mas ainda desejarem lutar pela humanidade. Não que os Corsários realmente pareçam se importar com a humanidade hoje em dia, mas eles dizem que se importam, e isso já é suficiente para se apegar quando você está fugindo da lei. A organização desse grupo desorganizado lembra as frotas piratas dos séculos 17 e 18 da Terra. Cada capitão é um líder independente, responsável por manter seus homens sob controle e cumprir suas missões. Enquanto as naves trouxerem pilhagem e obedecerem a Huron quando ele der ordens ao grupo dos Corsários, tudo funciona bem. Essa estrutura faz dos Corsários um grupo difícil de localizar e muito atraente para renegados do Imperium, pois mantém certa independência ao jurar lutar sob a bandeira vermelha.
Mortais também podem alcançar altos cargos entre os corsários, pois Huron prioriza resultados. À medida que avançamos para o 42º milênio, os corsários teriam o tamanho de uma legião pré-heresia e formam um aliado muito valioso para as forças de fuzileiros espaciais do caos, como as lideradas por Abaddon, o Despedaçador, que recrutou Huron Blackheart e seus piratas na 13ª Cruzada Negra. Você acha que as garras foram obrigadas a virar corsários vermelhos ou eram orgulhosas demais para proteger a humanidade de verdade? Quer ouvir uma análise detalhada da Grande Guerra de Badab? Diga nos comentários. E já que você já está escrevendo seus pensamentos, por que não considerar se juntar à nossa própria tripulação desajustada? Iniciados mantêm o convés limpo. Irmãos de batalha recebem parte do saque com vídeos antecipados e extras, e mestres de capítulo têm seus nomes gravados junto aos capitães da frota, sempre buscando mais lore.